Aí, pessoal, boa noite, tudo certo? Tá, eu sou o Breno. A ideia dessa talk de hoje é falar um pouquinho sobre o Next.js, que é um framework. Então, para não ser algo muito demorado, a ideia é só falar mais do básico, das coisas principais, e algumas coisas que eu vou estudando nas últimas semanas, que são mais as coisas básicas, e dar uma introdução do que é a ideia do Next e para que ele serve. Let's go. Tá, só complementando, né? Eu sou o Breno, eu trabalho na Vizia há 2 anos e 4 meses, quase 2 anos e 5 meses, e atualmente eu estou no projeto Natura Pay, que é uma vertente do Vizir Bank. Já estou há bastante tempo nele. Let's embora, então. Tá, muitas das vezes, a maioria dos sites, principalmente quando, no início não, mas boa parte dos sites, no passado, eram desenvolvidos que eram renderizados no servidor, ou seja, a gente fazia uma requisição para uma página e o servidor era responsável por fazer, sei lá, toda a manipulação do dado, pegar algum tipo de template e gerar o HTML final que seria exibido no browser. Então, para cada request, ia repetir esse fluxo, ia requisição para o servidor, ele montava a página, gerava HTML e mandava de volta para o browser para ser renderizado. E com o tempo as coisas foram evoluindo, algumas necessidades foram nascendo, ter páginas mais interativas, com uma melhor UX e tal, até que surgiu o outro tipo de renderização, que foi o client-side rendering, que no caso a parte responsável por renderizar cada página, ela é direto no browser usando o JavaScript. Então, uma vez que você faz uma request, o servidor ele vai retornar basicamente toda a UI junta e no browser o JavaScript vai ser responsável por mudar as rotas. Ou seja, para cada página que você buscar, ela está acontecendo no browser. Aquele roteamento está acontecendo no browser e você não tem que bater no servidor. Então, uma vez que você carrega toda a UI, você dá uma economia de tempo para evitar ficar recarregando, ficar fazendo request todo vindo no servidor para esperar ele mandar de volta. Então, a única comunicação que você teria que fazer com o servidor era para requisitar algum dado e depois mostrar de volta nessa página, nessa UI que já está totalmente carregada. Então, cada vez que você mudasse de rota, ia ser mais rápido, porque tudo estaria acontecendo ali mesmo no browser pelo JavaScript. Então, só para ilustrar um pouquinho esses fluxos, o que acontece no server-side rendering, a renderização do servidor, o browser vai mandar uma requisição para o servidor vai fazer algum processamento e mandar o arquivo, a página HTML de volta para o browser. Então, nesse momento, já vai ter algo para renderizar e a única coisa que o browser vai fazer vai ser baixar os arquivos necessários, os assets, por exemplo, o JavaScript para tornar as coisas interativas. Aí, uma vez que ele consegue ter todo o JavaScript disponível, por exemplo, se ele estiver usando um framework como React, ele executa o React, que é o processo chamado de hydration, para tornar toda aquela página interativa e com as funcionalidades que o React provê para a gente. Aí, no caso do client-side rendering, basicamente, uma vez você faz uma requisição para o servidor e aguarda ele retornar a página HTML, mas ela ainda não é renderizada. Aguarda o JavaScript ser carregado para, então, fazer o processo de executar o React para tornar todas as coisas visíveis e interativas. Então, dessa forma, pode demorar um pouco, porque ele
para mostrar a página, então você só vai mostrar quando tiver todo o JavaScript disponível e o React estiver carregado, porém ele vai baixar toda a UI. Então, ele evita que para cada página você tenha que fazer uma nova requisição para trazer a página de fato, né? Então, acontece que para essa situação a gente tem os trade-offs de cada um, né? Por exemplo, a renderização no servidor é bom para static sites, né? Sites estáticos, você tem páginas mais simples, você não tem toda uma interação de dados, você tem o carregamento da página é mais rápido, porque você não tem que esperar todo o JavaScript ser baixado para ter alguma coisa para mostrar. E isso, nesse caso, não tem essa dependência do JavaScript para ter alguma coisa ali na tela. E é bom por SEO, porque uma vez que você consegue trazer rápido uma página HTML, fica fácil para os bots, os indexadores, acharem essa página. Porque se tiver que esperar todo o JavaScript para poder renderizar essa página, aí não fica legal, fica complicado para essa questão de SEO e esses bots trabalharem em cima. Aí tem uns pontos negativos, que para cada página você vai ter que fazer uma requisição para o servidor, né? Aí, nesse caso, você sempre, para cada página, pode ser que demore um pouquinho para cada página para carregar. Isso deixa a interação não muito boa, porque você vai ter o tempo de requisição da resposta para poder carregar, fazer a transição entre as páginas e fazer todo o carregamento de toda a página de novo, né? Então, esses são alguns pontos que não são tão legais. E da renderização do lado do cliente, por exemplo, é ideal para web apps, que no caso, diferente de static sites, envolve, por exemplo, alguma coisa, algum tipo de sistema admin, por exemplo, onde você vai ter muitas interações, você vai ter muitos cliques e tal, você vai trocar de páginas, porque pelo fato de toda a UI já ser carregada no início, na primeira requisição, toda a interação vai ser feita ali dentro do próprio browser. Então, isso deixa mais rápida e mais simples as interações. Por isso que isso é bom para UI e UX. Por outro lado, o carregamento inicial é bem maior, porque para a página aparecer, você precisa esperar todo o JavaScript carregar, e se o bundle for muito pesado, esse tipo de bundle, pode ser que demore, dependendo da sua velocidade de internet, pode ser que seja um pouco demorado. Aí você teria que ver um tipo de estratégia para melhorar isso, como code split e tal. Não é tão bom por SEO, como eu disse. Uma vez que tem que esperar todo o JavaScript carregar, para o JavaScript ficar encarregado da renderização, fica difícil para os bots e os indexadores de busca buscarem, porque o que eles buscam, em geral, são os HTMLs, algumas tags específicas. Então, uma vez que só é renderizado algo quando baixa JavaScript, não é tão legal. Em geral, assim, vai requerer uma libra externa, que pode ser ou não ser um problema, né? Mas, assim, é claro que a escolha tem que ser ponderada de acordo com das suas necessidades. Se é uma coisa mais simples e se é uma coisa mais complexa, vai ter muitas interações, você vai precisar de SEO, então são coisas que a gente tem que ir ponderando para poder fazer essa escolha, beleza? Então, aí que entra o Next pode entrar nesse caminho, né? Sim, basicamente, o Next é um framework que permite a gente construir ambos os casos de renderização no servidor e renderizações estáticas usando o JS. E, claro, a gente continua tendo a renderização pelo lado do cliente, uma vez que esse framework é construído em cima do React. Então, algumas das razões que a gente pode escolher Next é porque ele pode melhorar a performance, porque você pode escolher quais páginas vão usar determinado tipo de renderização. Ele sempre tenta pré-renderizar essas páginas, não deixar tudo em capa do servidor.
Ele pode melhorar o SEO, porque uma vez que você consegue ter renderização do lado do servidor, ele vai conseguir retornar mais rápido uma página HTML e não ter que esperar o JavaScript. É bom para o desenvolvedor, porque ele consegue ter uma boa documentação, um monte de features boas, tem fast refresh, tem coisas que facilitam o desenvolvimento, você não tem que necessariamente instalar coisas de terceiro, inclusive por causa das features que já vêm embutidas nele, como um roteamento, você não depende de coisas de terceiros, configurações, a maioria das configurações já são feitas no próprio Next, para iniciar, você não tem que fazer muita configuração, mas também ele é flexível, caso você precise ajustar, então, por exemplo, já tem TypeScript embutido, você só precisa instalar e ele automaticamente já consegue adicionar um arquivo de configuração, e também ele oferece muitas features já embutidas dentro dele, que são, por acaso, umas delas são pre-rendered, que basicamente é enviar um arquivo, gerar um arquivo HTML inicial e não deixar tudo inicial para o browser e não deixar esperando coisas do JavaScript, por exemplo, para poder mostrar essa renderização. E como eu disse também, ele pode ser híbrido, você pode ter vários tipos de renderização do lado do cliente, por ser construído em cima do React, você pode ter Static Site Generation, você pode construir um site completamente estático, só com as páginas completamente estáticas, com um plusinho, que é um chamado Incremental Static Regeneration, que é uma forma de tentar deixar dinâmica algumas coisas estáticas, uma coisa entre o meio termo, e você também pode ter páginas que são renderizadas do lado do servidor. Então, para cada página, ela vai ser trabalhada dentro do servidor. Outra coisa legal, por exemplo, o sistema de rotas baseado no sistema de arquivos do projeto. Então, você tem como eu vou mostrar daqui a pouco, você tem uma estrutura lá de páginas e para cada arquivo que você coloca dentro dessa estrutura, essa vai ser a definição de rota que você vai acessar lá no browser. Ele também pode trabalhar dessa forma com rotas dinâmicas. Então, da mesma forma que você consegue definir uma página lá, criando o arquivo, você também consegue determinar uma rota dinâmica, ou seja, eu vou ter uma lista vou ter uma listagem, e para aquela determinada listagem, a página, eu vou pegar só o ID para poder mostrar a informação daquele determinado item da lista. Eu também consigo fazer isso usando de forma estática e também usando esse sistema de rotas. Uma coisa bem legal que ele permite que você use API Routes, basicamente você vai criar rotas só para coisas de servidor, para requisições, pode ser REST, inclusive também GraphQL, para usar o conceito meio de serverless, ou assim, caso você não queira tirar todo um back-end em outro projeto zero, for uma coisa mais simples, você consegue, dentro do próprio projeto Next, criar meio que endpoints para você poder acessar. Tem outros, como Image Optimization, ele tem componentes que já são embutidos com coisas que otimizam as imagens. Code Split, por default, por exemplo, para cada página ele vai tentar entregar o mínimo necessário de JavaScript para aquela página funcione. TypeScript suporte, assim, por default, basicamente você só tem que instalar o TypeScript e quando você rodar lá para executar o comando, para executar seu projeto, ele automaticamente já vai criar o arquivo de configuração e, claro, você pode customizar da forma que você achar melhor. Falando sobre o pré-render, o que o Next faz, para cada página, ele gera de início um HTML para enviar para o browser. Então, assim, basicamente, ele tem duas formas de pré-renderizar, que é de forma estática,
que, basicamente, você cria as páginas em tempo de construção. Quando você vai dar um build na página, ele já gera todas as páginas estáticas que você vai precisar. Então, você não tem... então, quando você fizer uma requisição, você só vai retornar a página. Não vai ter nenhum tipo de processamento de dados, nem nada. Se você tiver algum busca de dados, ele vai ser feito em tempo de construção. Então, quando você rodar o build, ele vai fazer, gera todas as páginas que você precisa. E também tem um server-side render, como disse, que vai ser em tempo de request, ou seja, para cada request que você fazer, ele vai fazer, gerar o HTML, para poder enviar para você. Então, só para mostrar um pouquinho do flow, quando na parte estática você gera um build time, ou seja, você vai rodar lá um comando do next, que é o build, aí ele vai gerar para todas as páginas que você tem, ele vai gerar as páginas, nesse momento, todas as páginas HTML completamente estáticas. Ou seja, se você tiver uma página que você fizer alguma alteração de dados, você vai precisar gerar de novo para ter esses HTML gerados de novo. A não ser que tem uma outra alternativa, que eu até mencionei, que é o Incremental Static Regeneration, que tem alguns específicos, mas em geral, por exemplo, se for uma coisa simples, como um blog, que não vai ter os dados mudando constantemente, você pode usar isso tranquilamente, que vai servir muito bem. Se não tiver algo com muitas páginas, que não precise de muitas páginas estáticas que sejam geradas, porque pode ficar meio que pesado, né? De escalar se houver muitas páginas. Mas para coisas simples, ele vai gerar todas as páginas estáticas em tempo de compilação e vai funcionar muito bem. E também tem o server-side renderer, que ele é gerado em tempo de request, ou seja, para cada request, o que você faz no browser, aquela página HTML, ela vai ser gerada. Então, ela vai ser gerada para poder ser enviada de volta para o browser, no caso, cliente e o browser. Então, ela é vai ser um pouco mais devagar, assim, dependendo da interação que você precise, porque ela vai fazer uma requisição para o servidor para cada request, pode ter algum processamento, mas pode ser que ela seja necessária para você, para evitar até a questão de deixar render, pode ser que você precise ter alguns dados que mudem mais constantemente e você queira ter um HTML, não depender de buscar os dados do lado do cliente, você quer ter uma melhor performance na parte de SEO e já ter o HTML gerado direto do servidor pode ser uma boa opção. E também, com isso, como eu disse, você pode construir uma aplicação que o tipo de renderização vai depender por página. Você pode ter uma página completamente estática, e você também pode ter páginas que são renderizadas do lado do servidor. Então, você pode, para cada página, dependendo da sua necessidade, você pode trabalhar com a forma de renderização que você quiser. E para isso, a gente entra no conceito de data fetching, que basicamente a forma que você vai precisar buscar dados, seja, não sei, banco de dados, uma API. Então, por exemplo, vamos supor que você quer gerar um site estático, vai ser um site, você quer ter todos os HTMLs lá, com todos os dados já prontos, e não quer deixar nada para nenhuma busca de dados para quando o site estiver rodando. Você tem, por exemplo, esse get static props, ou seja, quando você rodar aquele next build, ele automaticamente já vai fazer esse fetch de dados no momento desse build. Então, você, sei lá, numa API, no banco de dados, no momento que você der o build, ele vai fazer esse fetch e já vai retornar em forma de props e já vai gerar as páginas estáticas com todos esses dados onde eles devem estar. Tem uma outra coisa
esse get static path eu vou mencionar de volta, mas antes eu vou falar do get server side props. Basicamente é o contrário. Ele vai buscar as requisições em cada request. Então, se você implementar essa função em uma página, para cada requisição que você fizer, ele vai fazer o fetch de dados, né? E também tem esse get static paths, que é como eu disse, vamos supor que você tem uma lista e para cá você quer acessar um item dessa determinada lista. Ou seja, se você tem 10 itens, para cada item, meio que você precisaria ter uma página estática, né, para cada uma, já com os dados prontos. Então, esse get static paths, ele faz justamente isso. Dado que você tem uma lista de dados, por exemplo, se você tem 10 itens, então, para você ter esses dados já prontos estaticamente, você teria que ter 10 páginas, para quando você acessar determinada página, você já ter os dados lá prontos, né? Então, é o que esse get static path faz. Então, dado que você tem uma página específica de um item, ele vai gerar especificamente uma página só para aquele item, para poder construir os dados só em cima daquele item, né? Que eu acho que vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês. Então, é isso, para dar uma introdução. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho de como é que o Next funciona na parte de código. Beleza, deixa eu ver aqui no VS Code. Vocês já estão vendo aí a parte do VS Code? Sim. Beleza. Beleza. Então, basicamente, eu já deixei aqui meio que um projeto pré-pronto aqui, criado só para adiantar as coisas, mas, no geral, o que você vai fazer, você pode dar um yarn no Next, create, esse comando aqui, que é create next app, e o nome do seu projeto. Aí, automaticamente, ele já vai criar uma pasta com todo o seu projeto estruturado. Basicamente, de início, ele vai seguir essa estrutura, né? Basicamente, ele vai ter essa página page, que, como eu disse, que o sistema de rotas é baseado no nome dos arquivos, todas as rotas que você criar vai ser dentro dessa page. Então, por exemplo, esse index aqui é um default que já vem criado, então, quando você vai ser a página default que você vai acessar. Quando você acessar localhost 2.3000, vai ser a página que tiver index, vai ser a página default que vai aparecer. E conforme a gente vai criando, por exemplo, sei lá, eu vou criar uma pasta aqui com o nome de, sei lá, carros. Aí dentro dela eu crio um arquivo index. Quando eu acessar barra carros, ela vai renderizar o que tem nesse arquivo barra index. Então, assim, eu vou mostrar mais daqui a pouco, vai ficar mais claro. Basicamente, esse underline app é meio que o entry point da aplicação, então, assim, o componente principal, do caso, do projeto. Em geral, esse daqui, por exemplo, que eu disse que você conseguiria criar endpoints, você consegue, basicamente, criar aqui, dentro dessa pasta API, dentro de pages. Então, basicamente, se eu acessasse no browser, localhost 2.3000 barra API barra hello, ele iria retornar um get para isso aqui. Então, basicamente, aqui a gente tem uma pasta pública, em geral a gente vai colocar alguns arquivos estáticos, e esse arquivo de styles, que em geral você pode colocar arquivos de configuração globais também, e esse home.module. O Next ele trabalha com um arquivo de suporte CSS para módulos, de uma forma que quando você for acessar, você consiga acessar chamar individualmente para cada componente, qual classe ele vai usar. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Eu vou aqui importar aquele arquivo, então, basicamente, eu vou passar o nome do arquivo e o nome daquela classe, né? Então, assim, eu consigo evitar aquele problema de eu faço um arquivo, eu faço uma alteração numa classe,
Porém, ele acaba impactando muitos elementos por causa de nomenclatura da classe, né? Como, por exemplo, se fosse aqui só um arquivo CSS normal, que se eu adicionasse aqui, por exemplo, uma estilização no P, todos os P's iriam pegar essa estilização. Então, o CSS módulo, você consegue adicionar o estilo individualmente para cada um. Tá, então, basicamente é isso. Eu vou começar agora só a mostrar, dar uma introduçãozinha aqui, colocar os códigos. Basicamente aqui eu usei o JSON Server só para meio que simular aqui uma request que eu vou precisar fazer com algumas informações de uma lista. Então, basicamente, eu vou criar uma pasta aqui. Basicamente, eu vou fazer uma listagem de alguns elementos. Então, a partir desse momento, quando eu rodar e acessar a pasta localhost/planes, ele vai mostrar o arquivo que eu defini aqui nessa index.jsx. Então, eu vou também criar um arquivo aqui de style. Então, para adiantar, eu vou só pegar a minha cola aqui. Então, assim, basicamente, um componente aqui, cada página, o Next vai identificar a rota via arquivo, você tem que exportar um componente default, né? Então, você pode criar o componente normal. Basicamente, você vai criar aqui um componente normal. Deixa eu só criar aqui uma div, vou colocar um H1, vou colocar uma UL para a lista. E para dar uma adiantada, eu vou só pegar aqui da mesma forma, você consegue acessar aqui as props. Então, basicamente é isso. Aqui você está exportando um componente default, quando eu acessar a rota planes. Então, como eu falei, o Next tem algumas formas de fazer o fetch de data, beleza? Então, uma delas é implementando algumas funções. Por exemplo, no caso aqui, primeiro, a gente vai fazer para gerar o site de forma completamente estática, para ter todos os dados montadinhos quando eu fizer alguma tipo de requisição. Então, a gente tem que implementar uma função chamada getStaticProps, uma função assíncrona. Então, basicamente, você pode fazer a requisição aqui, uma requisição aqui, fetch. /planes. Você pode, no caso aqui, só parsear para ficar no formato JSON. E aqui você pode retornar essas informações como props. Então, se você passando ela como props, no caso, planes, no caso, essa função vai passar para o componente via props, e eu vou conseguir acessar essa props aqui de dentro do componente, né? Então, beleza. Então, qual é a ideia? Antes eu vou colocar o servidor aqui para rodar bonitinho. Então, para você poder rodar em modo de desenvolvimento,
É só você rodar yarn dev, aí ele vai compilar todo o projeto para você e você vai conseguir acessar ele aqui. 1000 barra. Não, essa página aqui, barra, é a default, é aquela lá que eu mostrei do index, né? Então, como eu criei uma pasta barra planes barra index, eu vou poder acessar ela bem aqui. Opa! Olha só que maravilha. Ok, vamos ver. Ok, planes. Ok. Ah, tá, entendi. Acho que eu só passei o nome aqui do arquivo do servidor errado. Vamos tentar aqui de novo. Me interessar o estilo. Então, ok, basicamente foi. Como aqui eu criei o arquivo dentro de pages, a pasta planes e o arquivo index, aqui eu consigo acessar via, só passando aqui a rota barra planes com a minha lista. Só uma coisa que eu falei que esse get static properties é gerado em build type, ou seja, para cada requisição ele não deveria fazer o fetch, tá? Então, só para a gente meio que tirar. Mas eu nem vou precisar fazer aqui, porque ele vai aparecer aqui no console. Se a gente colocar aqui um console.log static. Aí, mas aí a gente vai ver aqui, para cada requisição, ele tá mostrando. Mas, assim, se é uma coisa estática, ele deveria gerar estático, ele não deveria estar fazendo isso. Isso acontece porque, em modo de desenvolvimento, para cada requisição, ele vai fazer esse fetch, então não vai ser de forma estática. Para a gente ver ele rodando aqui de forma estática, eu vou manter aqui o console.log, a gente teria que rodar aquele yarn.build. Então, ele vai rodar aqui o build, ele vai gerar essa página completamente estática, já vai fazer requisição e montar os dados. Então, para mim acessar esse arquivo que foi criado, agora eu uso o start, que agora ele vai rodar esse build que eu gerei. Então, agora, por exemplo, se eu rodar, eu vou fazer as requisições aqui de novo, o static não está aparecendo, porque agora o que ele rodou aqui foi um build. Aí que ele gera aqui dentro dessa página aqui, dessa página aqui, .next. Então, aqui você vai ver que ele já vai ter o arquivo aqui de HTML plains completamente gerado, foi feito no build. Então, ele já buscou os dados na hora do build, já rodou essa função na hora do build. Então, sempre que eu fizer uma requisição agora, ele já vai ter as páginas completamente montadas. Por exemplo, agora, se eu quiser acessar cada uma dessas páginas, então, em teoria, eu posso gerar cada página para cada arquivo estaticamente. Então, para cada vez que eu acessar um arquivo diferente, eu não vou ter que buscar os dados daquele determinado item para poder mostrar. Então, eu posso já deixar gerado estaticamente todas as páginas desses itens. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui dentro de planes, a gente vai criar um arquivo com essa sintaxe. Isso quer dizer ID dentro de chaves.jsx.
Então, assim, basicamente, o que eu estou dizendo? Eu vou ter uma rota planes, aí eu vou passar o ID, no caso, se é o ID daquele determinado item. E eu vou conseguir, então eu vou ter essa página específica, eu vou conseguir gerar aquela página específica daquele determinado item. Então, assim, basicamente, eu vou ter uma função componente normal, fazer só um play, no caso. Agora, eu só devo receber uma informação de 1. Só adiantar. Beleza, então, assim, basicamente, aqui eu vou precisar ter a informação de um arquivo, de um item só daquela lista, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu quero gerar de forma estática, eu posso fazer semelhante daquela página anterior. Eu posso implementar aquele get static prefix, só que no caso eu só vou passar um item dessa lista que vai ser o ID. Então, eu consigo acessar esse parâmetro aqui, parâmetro dessa função, para acessar o ID que eu vou passar aqui. Então, aqui eu vou passar barra planes, barra o ID do avião, aí eu vou conseguir acessar ele aqui, eu vou conseguir fazer uma requisição, para esse e pegar aquele dado, só aquele dado específico daquele item e receber aqui como props, né? Mas e aí? Eu vou fazer isso, mas se eu tiver várias páginas, como é que eu vou saber o ID de cada página? É para isso que o Next também dá uma outra função, que é aquela que eu mostrei, que é o getStaticPaths. No caso, eu vou conseguir gerar para cada página, eu vou conseguir gerar estaticamente elas com seus respectivos dados, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma função. Basicamente, assim, o que ele vai fazer? Ele vai precisar de todos os itens da lista, então, basicamente aqui, ele vai pegar todos os itens daquela lista e vai mapear um caminho. E vai mapear um caminho. Que são, no caso, que são quais paths ele vai ter que gerar, ou seja, quais páginas para aqueles itens ele vai ter que gerar. Então, basicamente o que eu vou dizer é, vou fazer o map e para cada item eu vou pegar o ID dele e passar para o params. Então, uma vez que eu passo ele para o params, quando eu for gerar aquela página, pegar os dados daquele arquivo, daquela página, eu vou conseguir recuperar ele por aqui para poder passar. Beleza? Então, acho que com isso a gente já consegue testar essa parte. Ok, porque está reclamando, deixa eu ver. Fechar um parênteses aí, né? É isso. Deixa eu voltar para aquele outro código. Agora tá sobrando, eu acho. Tem que deletar essa aí. Isso aí. Acho que é o parênteses lá em cima do map, não é? Plane. Qual? Da linha 20. Ah, tá, sim. Ao vivo é isso aí, né? Eu vi isso aí, bicho.
mais um erro? Acho que não. Então, basicamente, quando a gente rodar o yarn build, e o yarn start, ok? Agora a gente já consegue acessar. A gente está passando aqui o ID desse determinado item da lista. Aqui ele está fazendo o map e passando como parâmetro. Então, aqui, se a gente for ver, ele deve ter gerado... deve ter gerado... Para cada arquivo, ele gerou aquela página estática com suas próprias informações e passando o ID. Uma vez que eu passei o ID, eu consigo acessar esse ID via aqui e fazer a busca daquela determinada página especificamente por aquele determinado ID, pelo determinado item. Então, ele gera de tudo de forma estática. Então, para cada vez que eu que eu faço uma request aqui, basicamente ele já vai retornar só a página HTML com tudo pronto, sem ter que fazer nada no server. Fora esses dois, uma outra que é legal de mostrar é a gente fazer uma renderização do lado do servidor. Basicamente, para cada requisição que a gente fizer, ele vai ter que montar todos os dados de cada requisição. Então, para ganhar um tempo, basicamente, a gente tem essa outra função, que é do mesmo jeito das outras, só que ela se chama Get Server Side Props. Então, para cada requisição que eu fizer, ele vai pegar o ID que eu passar lá e fazer da mesma forma, ele vai fazer fetch do data e passar como um prop. Então, uma coisa interessante, que eu até deixei esse console log aqui, é para a gente ver que mesmo quando eu fizer o build, ele vai continuar mostrando o console log, porque agora esse server-side, para cada request que eu fizer, ele vai estar fazendo esse fetch novamente, diferente do estético. E no caso, uma vez que eu faço build, já faz tudo bem estaticamente. Então, se a gente voltar aqui para a página, eu vou acessar aqui. Se a gente ver aqui, aqui ele deu o console log, que agora, por ser a renderização do lado do servidor, para cada request que eu faço, ele vai estar fazendo isso aqui. Então, assim, no geral, de uma forma introdutória, basicamente, isso aqui é o básico do Node. A gente tem essas possibilidades com essas funções de fazer as requisições tanto do lado do servidor e tanto do lado de forma estática. Se tiver uma coisa mais simples, como os dados que não mudam muito, você pode fazer tudo de forma estática, gerar tudo estático, para quando você fizer uma requisição, só buscar a página completa, sem ter necessidade de, por exemplo, de fazer um fetch, fazer toda a montagem de página do servidor. Você só vai retornar a página muito bonitinha para você, de forma estática. Se você tiver alguma coisa com mais necessidade, você, por exemplo, você pode usar a renderização do lado do servidor, que no caso ele vai fazer toda a manipulação, o fetch do lado do servidor e vai retornar para você. Uma coisa antes que eu acho que é legal de mostrar, que como eu disse, ele também você consegue criar algumas APIs, né? Algumas coisas simples que você quiser. Então, no caso, se eu for acessar aqui esse /API /hello, basicamente o que ele está me retornando, ele faz uma requisição hash para essa rota aqui. A rota é definida aqui também pelo nome, e ele faz um get, e ele retorna isso aqui. Então, é uma coisa legal que se você estiver precisando de alguma coisa mais simples, e você não queira construir um back-end, usar algum serviço externo,
alguma coisa que você já está aqui embutida dentro do Next e você pode fazer aqui dentro. Então, no geral, é isso. Obrigado. E estou aberto a algumas dúvidas que vocês queiram tirar. É isso aí. Show de bola. Bom, primeiramente, aí, parabéns. Aí. Obrigado, Breno. Acho que alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Cara, eu tenho uma dúvida. Quando você carregou as páginas dinamicamente, você tem lá 3 imagens no seu endpoint retornou 3 imagens, certo? Aí, se eu buscar amanhã veio alguém aqui e acrescentou uma 4ª imagem lá no banco de dados. Se eu jogar o ID 4, ele vai lá buscar? Ou ele sempre vai ter aquelas 3 imagens, eu vou ter que rodar um build de novo para ele recarregar, entendeu? Então, assim, provavelmente, se você estiver usando tudo estático, você teria que rodar um build de novo. Se você acessasse, sei lá, o /4, você iria cair numa página lá default, 404, que é implementada do próprio Next, mas também, deixa eu mostrar aqui, cadê? Tem esse negócio aqui que é o fallback. Esse fallback aqui, se você coloca ele como true, no momento que ele tenta acessar uma página e essa página não existe, você pode configurar uma página default, entendeu? Entendi. Aí, no caso, se você quisesse construir um novo item, você teria que rodar um build, e também tem uma outra alternativa, que assim, eu até não me aprofundei muito, para não me alongar muito, e até uma coisa que eu queria ver melhor, que é um negócio chamado Incremental Static Regenerate, que você pode meio que gerar uma página estática, e se em determinado item ocorrer alguma alteração, ele consegue gerar aquela página em background, só ela para você. É uma coisa assim, que eu nem trouxe muito, porque é algo que eu ainda quero me aprofundar mais, mas assim, em relação a essa sua questão, você pode, se tiver algum item que você não tenha, você pode controlar esse via fallback aqui. Ele vai passar como true, aí você pode acessar lá dentro da página, lá dentro da listagem, acho que tem um hook para isso, que você consegue acessar, verificar se tem algum fallback. Aí, a partir disso, você consegue trabalhar o que mostra e tal. Beleza, valeu. Show de bola. Alguma questão mais? Acho que legal, os exemplos que você mostrou foram bons para Laputz. Um estático, sem estático, com um item específico, acho que deu para pegar bem a utilidade. Show? Legal. Show de bola. É a primeira talk, Breno? Isso aí. Isso aí, fique à vontade para fazer outras. No fim eu não falei, abre sua câmera, dá para abrir a câmera, o pessoal te vê, depois eu não falei, né, agora no fim, né? Certeza. Deixa eu só parar aqui e apresentar. Tipo de coisa, né, tipo, só aí, ó, dá um oi pro pessoal, não... Falei, né, ele estar apresentando sem camisa, não ia atrapalhar no meio da apresentação. Não, pô, vesti, né? velho, sem camisa só durante a tarde, porque, porra, aqui no Ceará, velho, a sombrinha aqui... e faltou, falando de onde? Só falta isso para terminar, né, a Karim falando de onde? Da Pó Santíssima Capistrano, velho. É isso aí. O Breno, para chegar à sexta do fim de ano, ele foi lá receber o caminhão no portal da cidade, né, Breno? Velho, tive que ir lá, velho. Você pensa que... A primeira vez deu no entregue, ele falou, não, então fala para eles que agora não vai ser por isso. Vai entregar, agora nem. Eu pego eles no portal da cidade agora. Bullying ao vivo. Não, bullying foi real. Não, foi real isso aí. Não, legal o Pedro aqui falando do calor. Eu não sei se o Yuri tá aqui. O Yuri é de Chapecó. Ele reclama que tá com calor, aí a gente pergunta quantos graus tá lá. Porra, mano, tá 24 graus aqui, tô sem camisa. Caralho, velho. Aqui eu tô com 34, tô... Eu tenho que trabalhar pelado, né, Breno? No Ceará, né? Velho. Pô, 24 eu já... Pego uma blusa. Pego umas 2 blusas, um agasalho e... Fazer um chá. Legal.
Não, valeu. Quer dizer, ó, a câmerinha vai pôr? Não, e o pessoal só pra, né, ver o belo Breno. Não, tô brincando, não, tô brincando. Aí, Alguém, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.